Vou tentar explicar a diferença entre porque sem espaço e porque com espaço. Não é uma questão fácil, é diferente no Brasil e em Portugal há duas correntes de opinião, digamos assim. Antes de avançar, convém explicar que esta questão não tem nada a ver com o acordo ortográfico. Este problema, se quisermos, já existia bastante antes. Digamos que a diferença entre Portugal e o Brasil terá vindo já dos anos 40, porque em Portugal estabeleceu-se uma convenção diferente daquela que era seguida no Brasil. No Brasil, a questão é relativamente fácil. Quando estamos a fazer uma pergunta, porque é com espaço. Porque há tantas pessoas aqui, na resposta teremos o porque sem espaço. Porque sim. Em Portugal é um pouco mais complicado, vai depender da pergunta. Num primeiro caso, quando temos apenas o porque como advérbio interrogativo, é assim que ele é interpretado por muitas gramáticas e em muitos prontuários, nesse caso não tem espaço. É porque há tantas pessoas aqui. É uma pergunta. É um advérbio interrogativo, usa-se sem espaço. Isto é uma convenção, atenção, isto não é uma verdade, é uma convenção ortográfica como todas as outras. Portanto, em Portugal, porque há tantas pessoas aqui, porque sim. Depois temos outros casos em que temos uma palavra, um nome logo a seguir ao porque. Por que razão? E nesse caso é com espaço. Por que razão há tantas pessoas aqui? Isto acontece porque podemos interpretar este porque como sinónimo de por qual? Por qual razão há tantas pessoas aqui? E nesse caso nós usamos o espaço. Da mesma forma, quando a construção é ao contrário, também usamos o espaço. A razão porque, a razão pela qual. Esta regra portuguesa leva a que em certas frases o uso do espaço ou não dependa do significado que queremos dar à frase. Por exemplo, se eu disser por que torces, se eu estiver a perguntar por qual equipa torces, então é com espaço. Por qual torces? Por que torces? Se eu estiver a perguntar porquê é que torces? Porquê é que estás a torcer neste momento? Então é sem espaço. Por que torces? É uma regra um pouco mais complicada, mas é essa que está em vigor em Portugal. Embora se possa dizer que em Portugal, na verdade, existam duas equipas. Temos a equipa A, em que o porque é interpretado como advérbio interrogativo e segue esta regra que eu acabei de explicar, e a equipa B, seguida por uma ou outra gramática e alguns jornais e editoras, em que o porque é interpretado como uma locução adverbial e estes jornais e estas editoras seguem a regra igual à brasileira, à regra brasileira que eu descrevi há pouco. Nas perguntas porque com espaço e nas respostas porque sem espaço. E não há mais questões. Habitualmente sigo a convenção mais habitual em Portugal e por isso, em resumo, essa convenção é a seguinte: porque nunca leva espaço, a não ser que possa ser substituído por qual, pelo qual ou pela qual. Pela qual razão, por que razão, ou então por que equipa, por qual equipa. É essa a convenção que eu sigo. Espero que tenha sido suficientemente claro, mas qualquer pergunta também estou ao dispor. Deixo aqui alguns exemplos de frases. Porque foste? Porque é que foste? Fui porque sim. Por que razão foste? A razão por que fui? Por que raio foste? O raio aqui também é um substantivo que está, no fundo, a substituir razão. E por isso também exige que separemos o porque. Por qual raio foste? E ainda antes de me ir embora, só queria dizer que a palavra porquê em Portugal é sempre sem espaço. Porquê como pergunta, o porquê de alguma coisa, o livro dos porquês. Sempre sem espaço. No Brasil é um pouco diferente.